Olá, é uma alegria imensa poder falar com você. Semana após semana nós estamos aqui com o programa A Igreja em Sua Casa. O objetivo é levar a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus possa abrir os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para sabermos a respeito da esperança que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É muito bom poder levar a palavra de Deus que orienta, que norteia, que dirige, que nos livra do mal, que nos livra do pecar, que nos livra das ciladas de Satanás e seus demônios. Nesse momento eu quero ler um texto, Provérbios capítulo 16, versículo 24, diz assim: as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e trazem cura para os ossos. Outra versão diz, e é medicina para o nosso corpo. Há uns anos atrás, eu assisti num programa de um pastor em outro país e ele começou o culto, ele começou a mensagem dizendo exatamente isso, né? As palavras agradáveis são como um favo de mel, são saúde para o corpo, trazem restauração para as nossas vidas. E ele começou a falar sobre isso. Depois ele pediu para que a igreja toda repetisse: em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu falo palavras de vida e não de morte, palavras de saúde e não de doença, palavras de abundância e não de escassez, palavras de bênção e não de maldição, porque na minha boca existe um milagre. Eu gostei tanto de vê-lo fazer aquilo que, desde então, quase sempre, antes de ministrar a palavra de Deus, eu repito isso e peço para a igreja: igreja, vamos entender isso, vamos pensar sobre isso, igreja, vamos compreender as verdades dessa declaração. As palavras agradáveis são como favo de mel. Quando eu e você declaramos palavras agradáveis às pessoas, é como favo de mel, são palavras doces, são palavras que edificam, palavras que nutrem, como favo de mel. Você se lembra daquela história que o rei Saul estava em guerra e o seu filho Jonatas estava comandando um grupo de soldados, e naquele dia o rei Saul havia liberado uma palavra de maldição sobre o exército de Israel, dizendo o seguinte: se alguém comer alguma coisa antes de vencermos o nosso inimigo, essa pessoa que comeu, ela será digna de morte, será amaldiçoada com morte. Jonatas, o filho dele, o príncipe, não ouviu isso, não sabia dessa declaração do seu pai. E ele então encontra, em determinada situação, em determinado local, um favo de mel, um enxame, um favo de mel. Ele então, com a ponta da lança, ele enche a sua lança, a ponta da lança de mel, e traz à sua boca e come aquele mel. Ele estava ali muitas horas, cansado, guerreando, lutando, fraco, sem comer, e o texto diz que quando ele comeu o mel, os olhos dele como que se abriram. Os olhos deles foram iluminados. E ele então sentiu vigor, sentiu força no seu físico, sentiu força. Aí as pessoas disseram: oh, você não poderia ter feito isso porque o seu pai lançou essa maldição, esse vaticínio de morte. Ele falou: mas eu não sabia disso. Mas o texto diz que os olhos dele se fortaleceram, o físico dele se fortaleceu. É isso que o texto está dizendo. As palavras agradáveis são como favo de mel. Quando você olha para alguém, quando você cumprimenta alguém, quando você libera uma palavra de paz, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, isso nutre a pessoa, isso fortalece a pessoa, isso encoraja a pessoa. Queridos, muitas derrotas que eu tenho, que você tem, que nós temos na vida, não são derrotas porque a força do inimigo foi maior do que nós. O inimigo foi mais capaz do que nós. Não. As nossas derrotas muitas vezes é pela nossa desistência, por não resistirmos. O fato de não resistirmos, isso impõe sobre nós fracassos, derrotas, por não prosseguirmos, muitas vezes somos derrotados. Esses dias eu ouvi uma frase, a frase dizia o seguinte: se eu desistir agora, eu já sei o resultado. Se eu prosseguir, eu ainda não sei. Então eu quero saber qual vai ser o resultado. Então eu vou prosseguir, eu não vou desistir. As palavras agradáveis são como o favo de mel. Elas trazem cura para os nossos corpos, ela traz saúde para o nosso corpo, ela nos fortalece. Ao invés de você lançar uma palavra de destruição, uma palavra de morte, uma palavra de maldade, não faça isso. Coloque, como diz o salmista: Senhor, coloque um guarda nos meus lábios, na minha boca,
para que eu não venha trazer palavras de destruição sobre a minha vida e sobre a vida de nenhuma pessoa. Vamos pensar assim, vamos cuidar com aquilo que nós falamos. Vamos permitir que a palavra de Deus flua através dos nossos lábios. Vamos pronunciar textos bíblicos. Você, às vezes, olha para o seu filho, para a sua filha e diz, não tem jeito. Não, não fale isso. Diga assim, filho, eu te abençoo com saúde, te abençoo com sabedoria, te abençoo com alegria, te abençoo com paz, te abençoo com crescimento espiritual. Vamos proferir palavras de bênçãos. Algumas pessoas, quando acontece alguma coisa ruim, elas dizem, eu te avisei, eu falei que isso ia acontecer. Ou seja, ela acaba de dizer que ela foi a profeta, a profetisa do mal. Eu falei que isso ia acontecer. Então por que já que você falou que o mal ia acontecer, por que você não falou que o bem vai acontecer? E quando alguma coisa de bem, de bom acontece, a pessoa diz, eu disse que isso ia acontecer, que você seria feliz, que você cresceria, que você teria saúde, que você teria paz, que você teria um lar ajustado, seus filhos crescendo, a igreja prosperando, a igreja crescendo, vidas sendo salvas. Eu sabia que isso ia acontecer porque eu declarei isso. Vamos pensar e vamos cuidar com aquilo que nós estamos dizendo. Isso é muito importante para o nosso viver diário. Eu quero orar com você. Antes, porém, eu quero encorajar você a mandar o seu e-mail para nós, para abatv@aba.org.br. Se você quiser também, acesse e compartilhe facebook.com/a igreja em sua casa, tudo junto. Eu tenho certeza que a pessoa que receber essa sua indicação, ela vai agradecer. Eu tenho aqui alguns e-mails, a Carol, ela está pedindo oração, dizendo o seguinte, olha, eu estou querendo encontrar um rapaz, um homem de Deus, uma pessoa temente a Deus para constituir a família. Nós temos aqui o Adriano também agradecendo, dizendo assim, Pio, muito obrigado, porque esse programa, as tuas mensagens têm edificado muito a minha vida, têm trazido orientação para a minha vida. Muito obrigado. Vamos orar nesse instante. Pai Celestial, obrigado, porque é a tua palavra ministrada com alegria, com amor, com compaixão, com poder, que chega aos nossos corações. E é o Teu Espírito Santo, Pai, quem aplica essa mensagem de forma específica e detalhada na vida, no coração de cada um de nós. Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por esses irmãos que acompanham frequentemente os nossos programas, os nossos cultos, e que estão sendo edificados, fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Nós declaramos saúde no físico, nós declaramos paz, alegria, toda intenção das trevas, nós frustramos, cancelamos agora na autoridade de Cristo Jesus. Pai, a Carol está dizendo que gostaria de encontrar um rapaz, um homem temente a Deus, para constituir uma família, para ter um compromisso sério. Senhor, levante essa pessoa para ela, Senhor, responda o desejo da sua filha, Pai, que ela possa, de fato, Senhor, casar-se, como diz a Tua palavra, que o casamento é um projeto do Senhor, que ela possa se fortalecer no Senhor mais e mais. Deus, obrigado. Que o Seu favor, que a Sua boa mão esteja estendida sobre cada pessoa e toda intenção do mal, mais uma vez declaramos, está cancelado, anulado em nome de Jesus. Pai, com gratidão oramos a Ti. Amém. Muito obrigado por você estar conectado conosco. Permitindo Deus, na próxima semana voltaremos com o programa A Igreja em Sua Casa. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Amém.